Entrou. Eu cadastrei em todos eles lá, todas as aulas. Já tá, é que vocês não podem ver, assim, né? Tipo, antecipadamente, para não gerar confusão também. Mas todas as aulas já estão postadas com todos os slides. Então, semanalmente, tipo, na segunda-feira já vou liberar de todas as disciplinas com tudo liberado. Só essa aqui com o slide também não estava liberado, porque o AVA, às vezes, não ajuda. Ele, no caso aqui, tipo, eu libero o post, só que às vezes ele não libera os arquivos, ele deixa o arquivo oculto ainda. Daí tem que manualmente liberar todos, mas pior que isso não é uma regra. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Assim, eu até dei uma olhadinha lá, a atividade ainda não está aparecendo para gente. Deixa eu só ver aqui, porque já é que é pra aparecer as duas coisas. Dá uma olhada lá agora, se tiver como checar, porque agora já tá os dois habilitados. Tanto a atividade quanto os slides. Ah, tá. Vou dar uma olhadinha e já te falo. Fechou. Fechar aqui. Agora apareceu a atividade e os slides também. Ah, então fechou. Então tá certo. Vou começar a apresentação aqui já, então. Prontinho. Como vocês estão em 5, provavelmente vai conectar bem rapidamente. Só esperar aparecer aqui. Acho que agora foi. Estão me vendo a tela? Sim, professor. Fechou. Então vamos lá. Lembrando só que caso alguém chegue e eu não ouça, é só avisar que tem alguém esperando ali que já libero. Vamos lá então. Comunicação de massa e de ponto de venda. Então nós vamos ver duas partes. A primeira delas seria comunicação e marketing, e a segunda, point of purchase, seria o POP. Que são basicamente esses mecanismos de marketing que tem no supermercado, quando você realmente passa por uma gôndola e essa gôndola está decorada, ou simplesmente tem algumas coisas que, por exemplo, tem aqueles. Acho que normalmente queijo ralado, o pessoal faz isso de pendurar num cantinho da gôndola, daí tem tipo um sistema que se pendura as coisas ali, mas já faz propaganda da empresa. Todos esses pontos, essas comunicação de ponto de venda tem toda uma análise de marketing específica para isso. E é interessante porque muitas vezes tem muito como foco a questão do shopper e não do usuário. Então eles tentam engatar a compra diretamente do perfil daquele comprador, que necessariamente ele não é quem vai utilizar. Então, muitas vezes, eles indicam as coisas como sendo um bom presente, sendo algo bom para os filhos, e assim vai indo. É todo um mecanismo bem interessante, que se vocês quiserem um dia dar uma olhada em livros que se tratem bem do tema, assim, é uma boa ideia. Só que o problema é que também é difícil ter material acadêmico que realmente fale sobre isso. Então, é uma coisa que é mais rara, por isso até que foi a motivação de focar mais nessa parte na aula de hoje. Então, comunicação de marketing, isso aqui é uma área genérica que vocês já devem ter estudado várias vezes. As comunicações de marketing representam as mensagens feitas pela empresa para seus vários públicos envolvendo clientes, distribuidores, fornecedores, acionistas e outros públicos de interesse. É basicamente aquela ideia de você fazer, digamos, as outras partes interessadas reconhecerem você da forma que você quer que elas te reconheçam. Comunicação integrada de marketing. Sim, a comunicação integrada de marketing é um sistema de gerenciamento e integração dos elementos de comunicação de marketing. Seu resultado é que todos os elementos se comunicam a mesma mensagem. A questão e o problema nisso aqui é porque, em síntese, parece algo simples, mas quanto maior for a empresa, mais complexo é isso. Porque muitas vezes você vai tratar da comunicação principal da empresa de uma forma, no caso, aquilo que passa em comerciais de televisão, anúncio outdoor, jornais, tipo, segue uma linha, só que muitas vezes parte da propagação dessas mensagens é feita de maneira terceirizada. Quando eu digo terceirizado, não é você contratar um jornal para passar a tua mensagem, mas sim você, digamos, contratar alguém para fazer a comunicação diretamente no ponto de venda, posicionar corretamente as plaquinhas e os avisos e tudo mais. Esse tipo de comunicação normalmente é largada um pouco mais às traças e gera um pouco de ruído nessa questão da imagem que a empresa quer passar. Até mesmo porque, às vezes, se fizer uma comunicação perfeita, digamos, uma plaquinha linda que informa exatamente aquilo que o cliente precisa saber na hora que está decidido entre o produto A e o produto B. O problema é que se tiver alguma coisa errada, se o produto estiver mal posicionado, por exemplo, se a placa estiver caída, qualquer coisa do gênero, ou estiver num lugar que não seja visível, você não consegue fazer que essa comunicação integrada ela ocorra. Então, é difícil, principalmente se a empresa for muito grande. Empresas pequenas, normalmente vai centralizar toda a comunicação num único canal, vai ser um profissional de marketing, vai ser um comunicador, vai ser alguém que já trabalha nessa área específica e vai coordenar tudo. Aí é muito mais fácil.
Ela exige diminuição da crença da propaganda nos veículos de massa. A ideia, então, não é simplesmente você pagar o mais caro para ter um alcance maior, digamos, no maior de impressões e pessoas vendo, mas necessariamente você conseguir focar em vários canais diferentes para criar uma comunicação conjunta para fazer parecer que aquela empresa está bem presente na vida do usuário, do cliente, de qualquer outra pessoa que você queira impressionar. Aumento da confiança em comunicações dirigidas. Então, em vez de você simplesmente fazer uma comunicação genérica no outdoor, você foca na ideia de mandar mensagem para o WhatsApp. Tem umas coisas bem chatas esse ponto de comunicação dirigida. Mas você cria, digamos, aborda canais diferentes, de maneiras diferentes, mas ainda assim propagando a mesma mensagem. Isso é mais difícil porque você tem que criar vários canais de comunicação diferentes. É mais difícil que fazer um único vídeo e passar ele na televisão e passar ele no YouTube, por exemplo. Mas tem que considerar que quem assiste a novela das 9, quem fica o dia inteiro no YouTube são pessoas diferentes. Então você tem que se comunicar de maneiras diferentes, com essas pessoas diferentes, mas ainda assim propagando a mesma mensagem. Então o código em si é diferente, sabe? Naquela teoria da comunicação entre o emissor, receptor e o código, tá mais ou menos nessa lógica. Integração entre diferentes departamentos internos que executam ações de comunicação. Aqui vem um Vzinho errado. Enfim, isso aqui só pertence à mesma frase. Então, você tem que ter uma integração entre todos os sistemas de comunicação, inclusive também funcionários que, por exemplo, participam das vendas e outras áreas que entram em contato diretamente com o cliente, eles têm que estar alinhados com esse posicionamento da empresa. Coordenação dos diversos fornecedores de serviços de comunicação. Aquilo que eu falei de você contratar várias empresas para atuar em partes diferentes, às vezes não é só, por exemplo, eu vou contratar uma agência de marketing para pegar uma agência de publicidade e fazer publicidade em um canal específico, contrato outro para fazer internet. Só que além disso, tem as pessoas que fazem a comunicação diretamente nos locais e assim vai indo. Cada uma dessas partes seria uma empresa diferente. Você tem que fazer elas atuarem sempre de uma maneira conjunta. Então, isso é realmente difícil, mas é possível. Pronto. Como planejar? Identificação do público-alvo, determinação dos objetivos, elaboração da comunicação, seleção dos canais de comunicação. Essa parte aqui é difícil, principalmente porque hoje em dia está um caos em relação a isso, principalmente por causa da internet. As pessoas antigamente eram muito focadas na televisão porque era a única opção de entretenimento que se tinha. Hoje em dia, a televisão e o rádio têm concorrentes diferentes, principalmente por base do streaming. Hoje em dia, acredito que seria muito mais difícil as pessoas ouvirem rádio, muitas pessoas estão indo para o ramo de podcast, até mesmo por ser mais específico e ter menos publicidade, e principalmente porque se tem publicidade, ela é dirigida. É uma publicidade que faz sentido para aquele público em específico. Então, funciona melhor, mas ainda assim a televisão ainda é um grande meio de comunicação. E é por isso que é complicado. Às vezes vale mais a pena você investir menos dinheiro em alguns canais do que gastar horrores num canal que já tem fama de dar mais certo. Isso varia muito de público para público. Estabelecimento de orçamento. Isso aqui também é difícil, não porque se você colocar um orçamento gigantesco, provavelmente vai dar certo. O problema é que normalmente as empresas têm uma resistência na parte da comunicação, porque a comunicação não é algo facilmente mensurável. Você consegue ver, por exemplo, um aumento das vendas a partir do momento que você coloca um comercial. Só que às vezes isso é muito relativo. Às vezes a pessoa não vai comprar aquilo agora, vai comprar aquilo depois. Às vezes a pessoa está comprando ou acaba decidindo, digamos, comprar outro produto quando vai estar no caminho de encontrar a tua loja. É muito relativo realmente. É difícil você criar uma métrica para saber o desempenho correto da publicidade. Então isso é bem complexo. Decisão sobre o mix de comunicação. Mensuração dos resultados da comunicação. Essa parte aqui, ela gera uma complexidade muito grande por causa, igual eu falei agora há pouco, não é fácil você conseguir mensurar os resultados, porque muitas vezes ele acaba ocorrendo de uma forma um pouquinho mais complexa do que o previsto, que simplesmente a pessoa recebe mensagem, vai lá e compra. E por último, gerenciamento da comunicação integrada de marketing. Assim que se definiu todos os pontos, todos os meios de comunicação, todas as formas de como essa comunicação vai ser feita, você gerencia de maneira integrada, de maneira que você vai criando pequenos ajustes e coordenando todas elas simultaneamente. Isso aqui é um tema igual sempre falo nas outras aulas, isso aqui dá uma disciplina por si só, porque é uma área muito específica de marketing. Se for ver o curso de graduação em marketing, provavelmente gerenciamento de marketing, no caso comunicação integrada, vai ser uma disciplina unitária. Então aqui o que dá para realmente falar é basicamente esses pontos. É a dificuldade disso, mas também valorizar principalmente empresas que façam esse intermédio para as pessoas. Qual que é o maior problema da empresa pequena? Normalmente empresa pequena, principalmente empresas, obviamente, são familiares e tudo mais, elas têm uma parte de tomar decisões que é muito rígida.
Esse controle, esse gerenciamento, torna muito difícil você conseguir, por exemplo, o dinheiro para contratar uma empresa para fazer essa comunicação. Porque muitas vezes a pessoa acha que consegue fazer tudo por conta, utilizando o Paint e escrevendo os próprios textos. Só que o problema é que isso gera muito ruído e muitas vezes pode dar algum problema. Não é à toa que nem na última aula eu tinha trazido aquelas vagas arrombadas, que tem CEO da empresa que vai lá e lança umas porcarias na internet achando que tem toda a razão. E isso gera desdobramentos muito além do viés daquela pessoa. Então, é uma questão complicada de você trabalhar isso aqui em grandes empresas, porque você tem muitos canais, e em pequenas empresas, porque muitas vezes o dono da empresa se nega a contratar um único canal. E assim vamos indo. Comunicação baseada em valor. Em que a sua audiência está realmente interessada? Isso aqui é interessante, principalmente pega aqueles pontos que a gente tinha falado anteriormente do storytelling, por exemplo, que é você tentar pegar uma história que realmente faça o público se realmente se pegar emocionalmente aquela mensagem está sendo passada, e daí ele para e presta atenção. Mas as pessoas estão começando a ficar cada vez mais irritadas com comerciais, principalmente comerciais longos. Quando você entra no YouTube, você vê para vários comerciais, tipo, digamos, hoje em dia acho que a média é ter 2 comerciais antes de começar o vídeo, que você pode pular somente após 5 segundos. As pessoas começam a desenvolver agonia de ver comerciais. Então, quanto mais interessante for o comercial, melhor. Não é à toa que muitas empresas vão para o Instagram por causa disso. A pessoa está passando lá, de repente, tem uma imagem interessante que é um comercial, tem um vídeo interessante que é um comercial. Tem toda uma ciência por trás disso que realmente funciona, porque eles assemelham a informação publicitária juntamente com o teu lazer. Então, às vezes funciona, só que às vezes satura. É complicado ter uma balança exata de qual que é o melhor caminho e as quantidades corretas. Que ideias poderiam construir uma ponte entre interesses delas com a sua marca? Isso aqui é complicado, principalmente por causa desse ponto. Você tem que ver, por exemplo, uma pessoa... que hoje em dia na internet é fácil você segmentar das mais variadas formas. Só que ainda assim, isso não é uma coisa que chega a ser fácil. Porque apesar de ter muitas ferramentas que permitem você segmentar e você analisar dados, escolher e criar vários tipos de comunicações diferentes para pessoas diferentes e mandar e segmentar as comunicações para ela, em tese é simples, só que sai caro. Então muitas empresas podem ter uma relutância em relação a isso. Mas funciona muito melhor nessa questão da mensagem dirigida. Você realmente tem, digamos, uma mensagem que você quer passar para o teu público, você estuda 10 perfis diferentes de pessoas e manda para as pessoas comerciais diferentes, especificados para o interesse de cada um. Isso funciona muito melhor. Só que é caro, então muitas empresas preferem não fazer. Ainda mais que o formato em si torna-se às vezes difícil, que nem no Instagram é 15 segundos um history. Você impulsionar vários stories em sequência sai muito mais caro, sem contar que não é possível, acho que, fazer essa integração de uma maneira 100% eficiente. Sai cada vez mais caro. Deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem. Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor, beleza? Tudo bem com você? Beleza, tudo certo. Tamo aí na Tranquilo, luta. graças a Deus também. Desculpa o atraso aí. Não, Tinha imagina, umas coisas pra resolver. fica à vontade. Importante é vir. Valeu, tamo aí. Isso aí. Então, é complicado essa parte, principalmente quando você está tratando novas mídias, porque o formato tradicional não funciona. Igual essa questão, o Instagram é baseado em 15 segundos. O YouTube já tem um limite muito maior para você fazer um comercial, só que o usuário pode pular em 5 segundos. Já na televisão, se a pessoa está assistindo uma novela, o máximo que ela pode fazer é mudar de canal, levantar, ir no banheiro e comer alguma coisa. Mas o comercial passa inteiro lá, é maçante. Eu, que, por exemplo, não assisto mais televisão, quando paro para assistir qualquer coisa, é extremamente agoniante quando começam a falar comerciais. Sem contar que do nada, o apresentador, sei lá, de um jornal, interrompe aquilo lá para fazer comercial de um chá emagrecedor da vida. Então, é extremamente chato. Mas na internet você tem que conseguir chamar atenção em 5 segundos, que no Instagram você tem direito... teoricamente, quando a pessoa pula o vídeo é mais rápido que isso, então é bem complexo. Mas as mudanças têm que acontecer para melhorar para todo mundo, né? Por que elas falariam dessas ideias? Campanhas de marketing que são focadas, por exemplo, em questões que são humanísticas, que servem de moeda social, e estão além do que você chegar e querer vender teu produto. Isso funciona muito bem na questão do branding, mas não para vender algo específico. Vocês devem ter visto na internet aquela campanha que tinha... Alguém parou o carro na vaga de deficiente, era um carro de uma pessoa, digamos, que não era deficiente, acho que a melhor forma de definir ela, e não tinha placa deficiente no veículo nem nada, porque nem toda deficiência é visível, mas em particular aquele sujeito, ele simplesmente parou o carro lá, ligou o pisca-alerta e foi fazer o que tinha que fazer, acho que ele foi no banco ou algo assim. E as pessoas colaram vários post-its em volta do carro. No caso, vários post-its, se não me engano, eram azuis e tinha uns post-its brancos fazendo o símbolo nacional de pessoa com deficiência. E
Eles simplesmente colocaram todos esses post-its e daí filmaram a reação das pessoas quando chegavam e via seu veículo forrado de post-its, mostrando que a pessoa tinha feito algo errado. Normalmente a pessoa ficava braba, reagia mal, entrava no veículo e simplesmente saía, fugindo dali, porque tinha uma plateia bem grande esperando para ver aquela pessoa. Essa campanha, por exemplo, ela não é necessariamente de alguém que quer vender post-its ou algo do gênero, ou qualquer coisa parecida com essa. É uma empresa que simplesmente fez essa ação com cunho humanista, buscando evidenciar uma situação de descaso dos cidadãos. Então, por essa ação, a marca acaba ficando conhecida. Que nem eu tinha postado um tempo atrás, acho que eu não sei se eu abri o vídeo para vocês verem, que era referente a uma empresa de cerveja que fez um sistema que permitia que cegos comprassem, fizesse suas compras dentro do supermercado. Então tinha sensores do carrinho, tinha várias funções que permitiam que o cego conseguisse fazer a compra sozinho dentro do supermercado. Esse tipo de ação também não está vendendo aquele sistema, mas serve para agregar o valor à própria empresa. Então, quando você faz esse tipo de coisa, você realmente consegue chamar a atenção das pessoas. Não porque você está querendo fazer um comercial clássico vendendo algo, mas sim porque você está propagando algum valor, alguma ação, alguma coisa que realmente desperta interesse e a pessoa quer ver aquilo até o final. Então, esse tipo de mídia na internet funciona melhor. Como e quando eles devem estar envolvidos, o que manteria a conversa acontecendo entre o público e a marca. Isso é interessante, vem aqueles canais de comunicação direta, de você personalizar, fazer cocriação e assim vai indo. O que fará com que eles queiram compartilhar com os outros. Esse é o principal ponto. O que faz as pessoas querem compartilhar com os outros são principalmente essas ações que fogem da questão da venda. Ninguém quer fazer propaganda gratuita mais hoje em dia, e tá certo. Então, para a pessoa propagar o que aquela marca está dizendo, ela tem que propagar alguma coisa que seja de interesse e principalmente faça ela ser vista como uma pessoa melhor. É aquela questão da moeda social. Você compartilha aquilo que faz você ser visto diretamente como uma pessoa melhor. Não tem outro jeito de explicar isso. É basicamente isso. Você compartilha ações que fazem você parecer que você importa com determinada causa. E assim vai indo. Então, é importante fazer que a marca se comporte da mesma forma. Ela cria conteúdo que as pessoas queiram compartilhar por ser interessante. No Brasil isso é mais difícil, porque a publicidade, por exemplo, na televisão é muito regulamentada. Você tem que fazer comerciais extremamente objetivos que tratem de assuntos que realmente expliquem o que o produto realmente é. Então você não pode dar, por exemplo, adjetivos subjetivos, como por exemplo falar que é o melhor produto do mundo, porque você vai ter que provar que aquele produto passou por um concurso e realmente ganhou por N categorias, dizendo que ele realmente se tornou melhor em alguma categoria. Isso é complicado e até mesmo impossível para muitas áreas. Então você tem que fazer um comercial extremamente clássico, chato, que apresente somente dados fáceis. E hoje em dia tem regras específicas quando é criança, não estou dizendo que é errado, é certo. Só que isso torna tudo muito difícil. Só que já no YouTube isso aí é muito mais flexível. Na internet ainda não tem uma regulamentação muito específica e clara sobre isso. Então, as empresas se aproveitam. Por isso que a internet vale muito a pena hoje em dia. Sem contar que você consegue fazer coisas interessantes, totalmente subjetivas, e o público vai ver, e a empresa não vai ser punida por isso. Então, gente, eu tentei fazer de uma forma bem rápida essa primeira parte, porque vocês já tiveram a matéria comunicação, vocês já tiveram a matéria marketing, tiveram várias matérias de marketing. Então, provavelmente essa parte da comunicação integrada e marketing já foi abordada outras vezes. Isso aqui eu acredito que seja a parte realmente que seja um diferencial que vocês ainda não tenham visto, pelo menos não em grande intensidade. Aqui eu coletei vários exemplos de marketing em ponto de venda. Isso aqui é bem interessante porque funciona bem e tem alguns casos de sucesso que, tipo, realmente, quando, por exemplo, tem esse tipo de marketing no local, aumenta as vendas. E principalmente, tipo, mostra como funciona o sistema, tanto em farmácias quanto no supermercado. Eu acho bem interessante. O pessoal tem alguma dúvida, algum apontamento que queira fazer referente à parte de comunicação em massa? Igual eu falei, eu tentei ser bem sucinto porque é uma área que vocês já conhecem, mas tem algo que vocês querem conversar sobre ou falar sobre? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, então vamos lá. POP. O que é o POP? É um termo utilizado por profissionais de marketing e por revendedores em relação ao planejamento da disposição dos produtos diretamente no ponto de venda. Então, por trás de cada produto em uma gôndola do supermercado tem uma ciência por trás. Às vezes é uma ciência que não é válida, uma ciência burra, mas às vezes ainda assim é uma ciência e tem um estudo para isso. Isso funciona principalmente na questão de brinquedos. Em brinquedos, isso aqui é uma maravilha. Você consegue entrar na loja de brinquedo e você vê a criação de um ambiente específico para aquela criança experienciar aquilo como sendo algo único. Por exemplo,
A criança chega na loja e tem brinquedos em um formato de castelo, onde a criança pode entrar lá dentro e ver. Para a criança aquilo é extremamente interessante e chamativo, isso cria um vínculo emocional muito forte. E não é só para criança que isso funciona, para adulto também isso funciona muito bem. A ideia é promover um destaque e gerar atração. Então, se você vê uma prateleira tradicional no supermercado e você vê vários produtos, eu não me lembro que produto é isso aqui é no Walmart, mas enfim, aqui é um trenzinho, digamos que seja brinquedo, seja produtos para crianças. Aqui, ó, são materiais escolares, enfim. Quando a criança chega e vê isso aqui, ela já quer saber o que tem aqui dentro. Quando tem material escolar aqui dentro, chama muito mais a atenção dela e aumenta muito mais a chance dos pais comprarem materiais dessa marca aqui. Então, isso aqui é bem interessante. Como eu disse, isso aqui para criança é muito utilizado. Mas para adultos, isso aqui ganhou muita força também, principalmente com a parte de neuromarketing. A partir do momento que conseguiu se estudar, isso principalmente vem mais em empresa multinacional, porque isso aqui no Brasil ainda está sendo começado, os estudos, ainda está numa área muito acadêmica. São poucas empresas que realmente prestam esse tipo de serviço e com, tipo, real especialização. Então, empresas que testam as coisas lá fora trazem as coisas para cá porque já sabem que dão certo. Mas no Brasil em si, é muito difícil as empresas partirem disso aqui. Como eu disse, os equipamentos são caros e muitas vezes ainda está no meio acadêmico, depende de parcerias, os estudos são muito demorados, às vezes perde-se muitas oportunidades por causa desse gap. Existem diversos tipos de materiais para as mais diversas aplicações. Por exemplo, aqui tem um trenzinho para material escolar, mas já vamos ver outros exemplos que isso aqui fica mais claro. Faixa de gôndola. Essa faixinha aqui, quando você vai numa gôndola, próximo onde ficam os preços, tem uma faixa demonstrando onde está aquela marca. Isso aqui é utilizado por quê? É utilizado simplesmente para mostrar a área que aquela empresa realmente pertence. Mostrar que produtos diferentes são produzidos pela mesma empresa. Isso aqui funciona bem, muitas vezes para aquelas empresas que fabricam realmente alimentos, por exemplo, que nem a Balduco. Se bem que a Balduco tem uma identidade visual muito específica nos produtos, mas às vezes que nem a Mondelez mesmo, ou a Lacta, ela pode ter produtos que são diferentes, tem embalagens com cores diferentes, e às vezes ela faz essa sinalização para chamar a atenção e mostrar que tudo aquilo pertence à mesma empresa. Porque cada produto tem um nome diferente, tem uma marca diferente associada a ele, então é mais complicado. É mais fácil, que nem se tratando de chocolate, por exemplo, que nem a Hershey's. A Hershey's, toda bate chocolate Hershey's, está escrito Hershey's, só muda só o tipo de chocolate que é aquilo, ou que vem junto com o chocolate ali dentro. Então, fica fácil associar. Já outras empresas, isso não é tão fácil. Nem a Mars, a empresa que faz lá aumentos, ela tem vários produtos que são conhecidos e consumidos, só que a pessoa não associa como sendo a mesma empresa. Então, isso gera um pouco de confusão. Se não me engano, eles fazem o M&M's, fazem o Mentos, fazem um monte de chicletes lá, então são produtos que não têm uma identidade compartilhada. Então, às vezes é interessante para mostrar, quando o produto vende menos, que ele faz parte daquela empresa, que às vezes pode aumentar a chance de vendas. Isso é interessante também para você guiar aquele usuário para saber produtos complementares, quando uma coisa pode ser combinada e útil com a seguinte. Isso ajuda bastante e torna visível, principalmente se aquela marca já foi bem reconhecida. É interessante. E também pode ser utilizada para propor e chamar atenção para campanhas como sorteios e afins, que nem aqui, por exemplo, tem essa faixa que fala são dessa mesma empresa, que os produtos são da mesma empresa, e, por exemplo, tem um sorteio que você junta 3 códigos de barras dos produtos participantes, e daí com isso você consegue concorrer a uma viagem, a um brinde ou qualquer coisa do gênero. Nesse tipo de situação, vale a pena você usar esse tipo de comunicação para mostrar que todos aqueles produtos pertencem à mesma marca, à mesma empresa e fazem parte daquela promoção. Assim, a pessoa pode escolher trocar um produto de uma marca que ela já consome por uma dessa para poder ganhar, digamos, concorrer ali àquele sorteio que está havendo. Então, é um marketing bem interessante e é uma coisa simples, é barata e funciona bem também. Stopper. É difícil ver stopper, principalmente aqui no Brasil. Se houve bastante casos de uso lá fora. Mas isso aqui ainda é comum você ver em alguns casos pendurado em gôndolas do supermercado esse tipo de apetrecho aqui. Ele visa a ideia porque a pessoa está caminhando no mercado, normalmente ela caminha distraída, ela vai olhando para baixo, vai olhando para o carrinho, vai olhando para as coisas, e isso aqui surge bem próximo do rosto dela, quando a pessoa percebe. Normalmente tende a ser assim, não é necessariamente uma regra. E a pessoa para e vê aquela informação. E nesses dois casos, a comunicação tem que ser clara, tem que ser livre de textões, tem que ser algo bem específico para a pessoa enxergar o valor daquilo. Então, você faz uma notícia aqui avisando que o produto é melhor para tal coisa, tipo, que nem o Activia, que ajuda a soltar o intestino, você passa na frente da cara da pessoa e mostra que existe um produto milagroso para isso. A pessoa muitas vezes pode não comprar aquele produto naquela hora, mas vai se lembrar disso, porque é associado, seja como um risco, uma surpresa ou algo assim, e no cérebro é memorizado. Cartazete, que nem isso aqui. Qual que é a ideia do cartazete? Avisar muitas vezes promoção, avisar produto novo e avisar se o produto em si
ele, se for normalmente um produto complexo, isso aqui ajuda bastante também, tá? Porque às vezes a pessoa vai comprar alguma coisa, tipo, que tenha concorrente, fazer uma compra técnica que você faz com pouca frequência, tipo, você vai comprar uma roçadeira. Você ter esse tipo de comunicação na região, ou produto de construção, qualquer coisa do gênero, você ajuda pessoas que não são acostumadas a comprar aquilo a saber e facilitar a sua decisão. E qual que é a questão? Normalmente vai ter várias empresas concorrentes do mesmo lado, só que essas empresas, se uma delas tiver esse tipo de aviso, muitas vezes o cliente vai preferir comprar porque já sabe como utilizar aquilo. A maior dificuldade de compra dele foi suprida por uma única empresa. Então a pessoa compra aquela porque tem medo que as outras empresas não sigam as mesmas regras. Isso aqui também é interessante, que nem aqui no caso, você avisar promoções para fazer mais sentido, porque às vezes a pessoa vê um produto e vê o brinde e não sabe como funciona essa promoção. Esse cartaz, como é grande, ele chama atenção e já cria um destaque maior para os produtos. Então funciona de uma forma ainda mais variada. Mas produtos novos e afins ajuda bastante a chamar atenção para esse tipo de coisa. Clip Strip, isso aqui ajuda você a ganhar espaço na gôndola. Que aqui no caso tem vários produtos que são da mesma empresa, pode ter concorrentes aqui no meio também, e você quer vender um produto associado e que é um produto pequeno, então você pode fazer esse tipo de situação aqui que você ganha um pouco mais de espaço. Podem ver que produtos que normalmente são vendidos assim, é que nem o queijo ralado que eu tinha falado, é que nem são pilhas, que nem aqui no caso é um absorvente interno, e assim por diante, são coisas pequenas que as pessoas compram e não precisam ocupar um espaço grande e precioso na gôndola. Se não me engano, aqueles bom ar de banheiro, esse tipo de coisa também é vendido aqui, nesse estilo aqui. E faz render porque todos os produtos da empresa ficam conjuntos no mesmo espaço, isso ajuda também a gerar mais um maior valor agregado à marca. E principalmente porque as pessoas, hoje em dia acho que está muito forçada essa questão do custo-benefício, tem mais pessoas aderindo para isso. Mas no passado, principalmente as pessoas que são de uma geração anterior aos anos 80 ali, eles são muito mais presos a marcas do que as pessoas mais jovens. Eu não digo isso em grandes marcas, que nem, por exemplo, Apple, Samsung ou veículos e afins, mas marcas das pequenas coisas. Lá atrás, no passado, tinha uma crença muito forte de que produtos de marca nacional, por exemplo, eles eram porcaria. E, de certa forma, isso aconteceu quando o Brasil estava se industrializando fortemente e rápido de ter muito produto porcaria. Mas, com o tempo, a competitividade acaba melhorando essa questão. Mas a gente, como não viveu muito nessa época, a gente não tem todo esse viés já montado que o produto nacional é uma porcaria. Então, quando se tem dos produtos conjuntos, você consegue abranger um público bem grande. Display. Isso aqui é muito comum produto para criança, principalmente porque ele chama atenção e desperta uma certa emoção. Tanto que muitas vezes, quando tinha comercial de produto infantil na televisão aberta, muitos deles mostravam esses displays, porque ele realmente propaga uma energia diferente. Que nem esse aqui da Capo, por exemplo, ele mostra a alegria, porque os comerciais da Capo, não sei se ainda tem, mas eles mostraram várias das frutinhas ali brincando entre si, vivendo aventuras, passeando no rio e assim por diante. E quando você vê uma gôndola nesse estilo, mostrando os personagens, a criança já fica naturalmente animada, como se sentiria subconscientemente vendo aquele comercial. Produtos de utilidade básica, às vezes, que a pessoa realmente necessita daquilo, como uma questão de emergência, que nem no verão, começa o verão, daí você faz aqui um display para vender e mata inseto. Isso aqui chama bastante atenção e ajuda a resolver um problema daquela pessoa. Ajuda ela a não esquecer daquele produto. Porque quando a pessoa vai no mercado, normalmente ela compra as mesmas coisas quase sempre, varia poucos detalhes. Então, se a pessoa precisa comprar uma coisa agora, que ela só compra em determinada época do ano, muitas vezes ela vai esquecer. Talvez depois ela volte para comprar no mercado somente aquilo que ela esqueceu, ou vai acabar comprando em algum lugar que tenha facilidade na questão da disposição, do acesso. A pessoa vai comprar, tipo, num qualquer outro lugar, como num posto de gasolina, numa farmácia, qualquer outra coisa, lugar que forneça aquilo, por mais que seja mais caro, como é só aquilo que a pessoa precisa, ela não vai voltar no mercado. Então, vale a pena você investir naquilo que a pessoa não se lembra de comprar sempre. Coisas para criança, bebida para criança, brinquedo para criança, funciona muito bem. Porque isso aqui realmente chama atenção e normalmente isso aqui fica num caminho em específico. Por quê? Porque os pais evitam levar as crianças nessas áreas. Ela sabe que a criança não vai se comportar adequadamente no ambiente onde tem algo que ela realmente queira. Então os pais, eles se esquivam da área de brinquedos. Então como que você resolve esse problema? Você coloca os brinquedos numa área genérica. Você pega isso aqui, por exemplo, na seção de carros, de realmente produtos que são carros de automotivos que os adultos querem comprar, e coloca isso aqui ali. Os pais não esperam que a criança vai ver um brinquedo, e simplesmente a criança vai se interessar. É sacanagem, mas funciona, e o mercado tá aí para isso, né? As crianças que têm que aprender, os pais têm que saber ensinar, e é difícil, não tem como, mas não é ilegal, então as empresas fazem.
On-pack, isso aqui é uma comunicação bem básica, tá? Que isso aqui é feito diretamente nos produtos, tá? Realmente na embalagem. Você simplesmente embala produtos juntos e mostra uma vantagem diante disso. Às vezes pode ter aquela questão, por exemplo, se comprar, sei lá, 30 tanques e ganhar uma jarra. E assim por diante. Você faz um pacotão que demonstra as vantagens por escrito de você estar comprando naquele pacote. 50% de desconto no segundo produto, você tem um desconto especial, você vai ter acesso priorizado a um produto novo, e assim vai indo. Isso aqui é muito útil quando você vende um produto que a pessoa não compra com um produto que a pessoa já compra. Então, por exemplo, se a pessoa já compra maciã em determinada marca, você coloca, que nem um Vanish da vida daquela empresa, junto àquele amaciante por um preço mínimo, ou até mesmo pelo mesmo preço somente no amaciante. A pessoa vai testar, vai gostar, se facilitar a vida dela, ter necessidades dela, ela vai comprar para sempre. Então, é interessante e vale a pena. Isso aqui é muito comum. No mercado e farmácia, você vê isso aqui em diversos exemplos. Mobile inflável. Para que isso aqui serve? O boneco do posto, no caso, é um exemplo bem tosco isso aqui, porque ele serve para chamar atenção, mas você sabe que ali é um posto, mas não é difícil você deixar passar e ver um posto de combustível sem saber que é um posto de combustível. Então fica aquela questão que é meio redundante. Mas você utilizar esse tipo de comunicação visual em vários lugares para mostrar que aquela marca está ali dentro daquela empresa, isso ajuda bastante. É comum ver isso aqui nas mais diversas áreas, seja do supermercado, de uma loja de construção, e assim vai indo. É uma comunicação útil. Porque muitas vezes a pessoa vê isso aqui e ela se lembra que ela precisa de um produto correlacionado. Então ela para e compra. Isso aqui ajuda o mercado como um todo. E ajuda também a você mostrar às pessoas onde estão determinados produtos. Porque às vezes a pessoa vai passar pela gôndola, vai esquecer de levar o produto, mas se tiver que nem uma Hellmann's gigante aqui em cima, vai se lembrar se ela precisa de Hellmann's ou não. E assim vai indo. Isso aqui realmente ajuda. Parece bobeira, mas é um bom meio de comunicação. Testeira é esse tipo de comunicação que vai em volta da gôndola, principalmente na parte superior. Muitas vezes pode ter essa situação aqui também que cobre completamente. Mas isso aqui é mais raro, é bem difícil ver isso aqui no mercado nacional. Mas esse aqui na parte de cima é bem comum para comunicar, digamos que a marca fez um produto novo, promoção, ou dar uma mensagem de como aquilo pode facilitar a sua vida. Ajuda bastante. Decoração. Isso aqui em época de Páscoa, né, que nem aquele exemplo citado, é muito fácil de ver. Se você quer comprar, por exemplo, presentes de Páscoa, você sabe em qual área ir. E essa área aqui é magnificamente cara para a empresa que vende chocolate para anunciar aqui dentro. Tanto que é comum vocês verem em grandes mercados, vocês entram nessas áreas, tem sempre dividido entre Mondelez e Nestlé. Vai ter ali umas outras marcas no meio, vai ter junto Garotos também que faz parte desses grupos, vai ter talvez um Hershey, uma coisa assim, mas ainda assim vai ter marcas secundárias que não vão estar expondo aqui dentro, ou vão estar expondo numa área de menor valor. Não vai estar, por exemplo, nessa entrada aqui, que só tem Nestlé. Eles vão estar em outra área um pouquinho mais escondida, ou vai estar na respectiva gôndola de chocolate. Então, é uma briga aqui realmente por dinheiro. Essa questão dessas empresas de alimentos, de compra por impulso, por exemplo, de chocolate, nossa, o valor daquelas gôndolas ali em volta dos caixas é extremamente caro justamente por causa disso. Tem uma competitividade muito acirrada entre essas empresas, porque faz muita diferença. E as pessoas tendem a comprar muita coisa, digamos, ela passa por algum chocolate, não pega nada, mas ali na saída ela tá estressada, tá fazendo compra por 1h30, o filho já entrou no mercado, já chorou, já esperneou que queria brinquedo, ela não teve condições de dar. Ela está esbarrando entre um monte de carrinhos. É um processo realmente cansativo. A pessoa sai do mercado cansada para fazer a compra do mês. Então a tendência da pessoa chegar e comprar um chocolate ali por R$2 é muito grande. Então esse é um espaço realmente caro. Digital Signage. A ideia de informativo digital é realmente ter um display interativo que a pessoa possa fazer pesquisa sobre os produtos. Isso aqui também é raro. Pelo menos aqui no Brasil é bem raro. Porque é caro, exige manutenção, precisa ter internet. Você vai no mercado, não tem internet de qualidade, você tem que puxar cabo, é muita adaptação, às vezes pode ir contra a norma do mercado. É uma chatice por si só, por isso que não tem tanto no Brasil. Questão de televisão é mais fácil ter em alguns lugares para estar anunciando vários produtos diferentes. Então seria uma espécie de marketing ponto de venda compartilhado entre diferentes empresas. Pode ser útil, às vezes o próprio mercado pode fornecer esse mecanismo de função, mas ele é útil em compras que necessita de mais informação. Se você realmente tem um produto e uma compra complexa, ou quer que a pessoa entenda como funciona, colocar esse tipo de display facilita bastante, porque às vezes o comercial não é o suficiente. Mas na maioria dos casos o comercial é sim o suficiente, que nem tem aquele Hot Pocket da Sadia, que era aquele sanduíche, você tinha que colocar ele no micro-ondas e assim vai. Às vezes, como não tinha muitos sanduíches congelados no passado, às vezes a pessoa podia ter um certo nível de resistência, se precisava esquentar aquilo de uma forma diferente, se é só colocar no micro-ondas e tal. E a própria comunicação daquela empresa, no caso foi essa Sadia, né?
já foi direcionada para esse ponto que era rápido. A pessoa estava fazendo alguma coisa, ela ia lá, esquentava o sanduíche, já voltava 1 minuto depois e comendo o sanduíche. Então podem ver que no caso você pode suprir essa necessidade de várias formas diferentes. Só que no ponto de venda, dependendo da empresa, sai mais barato você pegar e colocar um displayzinho para a pessoa interagir lá. Hoje em dia é fácil resolver isso, por exemplo, com um tablet, do que você chegar e realmente pagar o horário nobre para mostrar o comercial várias e várias vezes. Então isso aqui pode ajudar muito pequenas empresas também a entrar e competir no mercado junto com as grandes. É interessante. Regras gerais do POP. Se o material POP não pode ser visto, ele não será considerado. Aqui eu não trouxe imagem disso, mas vocês já viram já neuromarketing, acredito que o Gerson mesmo no passado já teria passado para vocês informação sobre isso. É uma área bem atual, então qualquer pessoa que trata de marketing deve falar disso em um momento ou outro, você deve ter visto palestra, sei lá. Sabe como funcionam aqueles sensores de eye tracking, que é para ver o que a pessoa está olhando, o caminho que a pessoa faz dentro de um site, o caminho que a pessoa faz dentro do estabelecimento, o que ela olha primeiro. O POP ele está diretamente linkado com essa área, no jeito de como as pessoas se comportam, o que as pessoas olham, o que chama atenção, o que realmente cria afeto dentro da pessoa, como o cérebro dela se comporta com diferentes estímulos. Então a pessoa tem que receber o estímulo para aquilo ser válido. Se ele está escondido, ele não funciona. Por isso que eu disse lá no começo que a comunicação integrada de marketing é complexa nesse sentido, porque o funcionário que sai de mercado em mercado ajeitando esses POP é uma pessoa em específico que faz essa função e que às vezes pode ser uma empresa terceirizada que faz isso. Então pense como isso é complicado. Tem grandes empresas que preferem pagar salários bem maiores para uma pessoa sozinha fazer isso, ou várias pessoas aí fazendo em várias regiões diferentes no mesmo estado e assim por diante, divididos em regiões. Às vezes para a empresa compensa mais pagar mais caro e fazer isso personalizado do que deixar na mão de uma empresa de terceiros, que às vezes vai terceirizar funcionário para fazer isso, vai fazer de má vontade e vai fazer errado. Como isso aqui lida diretamente em propagar a mensagem da empresa e os valores da empresa, às vezes é importante gastar mais e manter isso aqui em ordem. Se não pode ser tocado, não será escolhido. A pessoa gosta de ter algo próximo, então às vezes, por exemplo, ter um texto na parte mais alta, onde a pessoa realmente não consegue ter esse acesso, não vai gerar nenhum efeito naquela pessoa. Então, isso aqui tem uma série de regrinhas que devem ser respeitadas. Displays atrativos atraem vendas. Quando a pessoa realmente vai ver, por exemplo, assim, tem uma empresa que tem produtos que tem muitos concorrentes. Se a pessoa consegue ver, por exemplo, tem uma gôndola inteira somente de uma empresa, e ali tem informativo, mostra pessoas felizes, pessoas bonitas fazendo seu dia a dia, e assim por diante, a pessoa tem uma chance ainda maior de chegar ali e comprar o produto ali. Por quê? Porque ela vai pensar, tipo, até eu encontrar o concorrente vai ser cansativo, e a pessoa não pensa isso conscientemente. Só que a pessoa busca essa parte de acessibilidade, essa parte de tranquilidade e eficiência na mente, no inconsciente dela o tempo todo. Isso é muito comum. É o princípio da conservação de energia da física. Isso está dentro das pessoas. Então as pessoas fazem escolhas preguiçosas o tempo todo. Tudo na vida foi inventado por preguiça, né? Você olha carro, computador, todas as facilidades foram inventadas porque algumas pessoas outras tinham preguiça, então existia público-alvo. Então você conseguir transformar isso, transportar isso para dentro do mercado, ajuda bastante a vender. Quanto maior o display, maiores vendas. Então, isso está linkado com a questão da pessoa poder ver, realmente visualizar, experienciar algo diferente, chamar atenção e assim por diante. Mais displays significam mais vendas. Às vezes a pessoa vai ver um display, vai chamar a atenção, daí a pessoa passa e vai pensar melhor, porque sabe que é uma compra de impulso. A pessoa tem naturalmente a resistência, não quer comprar as coisas por impulso, porque sabe que o mundo é mau e abusa do marketing e da publicidade para fazer você comprar coisas que você não quer naturalmente. Mas a pessoa passou por um display, não quis comprar, vai pensar melhor, passou pelo segundo, resistiu também, passou pelo terceiro, a pessoa compra. E assim por diante. As pessoas têm um nível de resistência porque o impulso natural é você querer aquilo. O mundo tem campanhas de marketing e publicidade para você querer aquilo, despertar o interesse. Você pode resistir utilizando o racional. Só que se você estiver cansado no final do mercado, você vai partir para o emocional e vai comprar. Então por isso que a representatividade em vários pontos diferentes funciona. Deve ser proporcional às vendas. Faixas de gôndola garantem o SKU por mais tempo na gôndola. Se está blocado, é mais visível. Regra básica, o primeiro que entra, sai. Então, você tem que ter um período X daquilo realmente estar funcionando no local. O first in, first out, normalmente é algo associado principalmente da parte da logística, gestão de custos, que a ideia é você simplesmente contabilizar o que entrou primeiro, fazer ele sair por primeiro também. Mas isso, na questão de comunicação, é útil porque você só vai conseguir mensurar corretamente se o negócio, ele teve algum efeito a longo prazo, teve um efeito correto a longo prazo, porque você pode colocar aquilo no fim de semana e achar que aquilo não deu certo, mas você tentar aquilo por vários períodos seguidos, você vai vendo se aquilo realmente tem um desempenho ou não. Então,
você pode fazer essa regra aqui. Obviamente isso aqui não é uma lei, né? Que é a questão de quanto maior for melhor, quanto mais espalhado for melhor, quanto maior a quantidade for. Às vezes pode ter um produto que a pessoa realmente precisa comprar, que ela realmente vai no mercado e precisa comprar aquilo. Porém, ver que esse tipo de comunicação não está nas coisas básicas. Dificilmente você vai ver alguma coisa assim diretamente, por exemplo, numa empresa, sei lá, que nem de arroz, feijão e óleo de soja. É mais comum você ver esse tipo de comunicação, que nem aquela faixa de gôndola, se tiver uma promoção. Mas fora isso, não tem. Porque as pessoas vão fazer compra daquilo todo mês, as marcas já são bem consagradas. Muitas vezes é commodity, então a pessoa vai lá e vai comprar por preço. Então seria um desperdício de recursos você tentar comunicar mais nesse caminho. Mas não é um desperdício você vender um produto diferente. Por exemplo, tem aqueles risoto Uncle Ben's que vende no mercado, que são risotos prontos, num pacotinho, que você coloca na panela, no micro-ondas, e ele se cozinha ali sozinho, basicamente isso. É um produto diferente do arroz tradicional, então vale a pena se comunicar e demonstrar a facilidade daquilo. Mas o arroz tradicional, em geral, é um commodity, então não. É bem relativo, varia de área para área. Mas, em geral, se tem bastante concorrência, o produto em si varia de concorrente para concorrente. Então, quanto mais você abusar desse lance da informação, de mostrar que a empresa é mais imponente e tentar facilitar a vida do usuário, é melhor. Facilitar a vida do usuário envolve dois aspectos, né? Tanto a parte do usuário comprar, quanto a parte do usuário saber como aquilo funciona e como aquilo vai satisfazer as necessidades dele. Você criar esses caminhos, facilitar até mesmo a pessoa encontrar aquilo no mercado, ajuda bastante a vender. Quando usar o material pop? Chamar a atenção, atrair atenção e visão. Isso aqui entra diretamente no neuromarketing, na ideia de você saber o que a pessoa realmente olha por primeiro. Não é à toa que as gôndolas, normalmente as que estão mais acima, são mais caras e as gôndolas que estão indo para baixo são as mais baratas. Porque normalmente as pessoas, quando estão cheias de dinheiro, elas estão com o nariz empinado e estão olhando para cima. E pessoas, quando estão pobres no final do mês, estão tristes, elas olham para baixo. Isso é fato, é triste, mas é realidade. Então, quando você anda no mercado e você olha as partes mais baixas, então você ali vai estar os produtos que são mais baratos. Nas gôndolas mais altas são aquelas marcas mais imponentes e são mais caras, quando a pessoa está mais feliz. E assim por diante. Saber os posicionamentos corretos, onde realmente está linkado aí com o neuromarketing, vale a pena dar uma estudada para ter maior eficiência. Oi? Na verdade, produtos assim que não tem... Eu não sei se é certo falar da forma que eu vou falar ou não, mas produtos que não têm substituto, né? Por exemplo, sal. Sal é um produto que eu, pelo menos, nunca vi numa prateleira de cima. Então, produtos de uso básico ali sempre vão estar num lugar que você tem que obrigatoriamente procurar, né? Sim, é o lugar mais sem graça do mercado. Ele tipo, é morto de publicidade e tá tudo junto. É isso que foi falado ali. Óleo, arroz, pipoca, feijão, sal, açúcar, farinha, é tudo que tá junto. Esses aí estão juntos, não necessariamente porque é o grosso da compra no mês, mas simplesmente para facilitar esses lances da comunicação. Então, a pessoa vai comprar se precisar. Você não vai ver um comercial do sal tradicional na televisão, porque não precisa comunicar. Já tem aqueles produtos que tem um frufru a mais. Por exemplo, adoçante. Eu acho que o nome da empresa, se eu não me engano, eu acho que é a Midi. A Midi, ela tem linha de adoçante e também tem linha de sal saudável, com menos sódio, que ajuda pessoas com hipertensão, pessoa que quer emagrecer, ou pelo menos pessoa que quer ficar menos inchada, e assim por diante. Essas empresas, no caso, quando faz o mesmo produto, só que focado no público específico, daí sim elas usam e abusam da comunicação. Tanto que esse sal saudável, esse açúcar, digamos, saudável dessa mesma empresa, eles vão estar na área dos produtos dessa empresa e não vai estar junto com o sal tradicional. Porque senão esse sal saudável deve custar uns de 7 a 10 reais, e o sal tradicional deve custar o quê? 2 reais o pacotinho? Então, você vender um sal por 7 e um sal por 2, a pessoa vai preferir ter hipertensão e vai comprar o sal de 2. Normalmente as pessoas escolhem dessa forma. Tem um certo limite do que realmente vale a pena você pagar mais caro por saúde. As pessoas não valorizam muito saúde, só valorizam quando a corda tá no pescoço, assim. E daí, nesse caso, quando tem muitas firulas a mais, vale a pena comunicar de uma forma diferenciada. Até mesmo juntar com produtos similares, por exemplo, cada mercado, acho que o Condor tem isso, o Max tem isso, tem a área saudável, a área da restrição alimentar, a área dos produtos sem glúten, sem lactose, do açúcar que não faz mal para diabético e do sal que não faz mal para hipertenso, ou pessoas que retenção de líquidos e assim por diante. Tem uma área específica com esses produtos porque eles são mais caros. Então ali eles são comparados entre os pares. Várias empresas dessas dietéticas vão estar lado a lado
E isso não é para dificultar a vida da pessoa, nem nada assim, é simplesmente porque faz mais sentido assim, e eles têm maior chance de conversão à venda dessa forma. Porque a pessoa vai passar ali, por exemplo, no café, que nem no caso do cômodo, acho que foi na mesma gôndola, a área saudável e o café. É quase isso, é próximo. A pessoa vai passar ali para um produto e vai olhar para o outro lado e vai ver esses outros. E às vezes vai ter um que vai vir e ter interesse naquela pessoa. E por que também não tem tanta publicidade desses produtos? Porque muitas vezes esses produtos são indicados pelo médico, muitas vezes esses produtos são indicados para as pessoas que realmente precisam deles, ou as pessoas vão procurar esses produtos porque precisam. A pessoa que tem alergia a glúten, por exemplo, ela não pode nem cogitar a ideia de chegar perto de um pão. Então, às vezes, que nem a pessoa que tem intolerância à lactose, de um nível mais baixo, muitas vezes ela é mais ousada e come as coisas e passa mal e vive bem dessa forma porque sai caro as enzimas. Mas que nem a pessoa que tem alergia a glúten, o celíaco, ele tem mais dificuldade nesse sentido. Então, ele vai atrás desses produtos, ele realmente precisa deles e ele acaba conhecendo outras áreas também. Pessoa também que não pode ter acesso a produtos com açúcar, vai buscar essa linha especializada. Então, já tem um público formado que vai pesquisar. Então, às vezes, eles fazem uma comunicação conjunta, por exemplo, em fachadas, tudo aquilo da mesma empresa, mas não tanto para chamar atenção diante dos concorrentes, é algo mais específico. Então, iniciar interesse, facilitar a identificação imediata, você mostra como aquele produto vai ajudar a tua vida. Tanto que, normalmente as pessoas, as marcas, fazem isso aqui simplesmente para a pessoa vender para ela uma felicidade imediata. Tanto que o comercial da Activia mesmo, ele mostra o intestino regulado e mostra a pessoa super feliz, andando, sorrindo, tudo que é lugar, mostrando que é culpa da pessoa estar com uma aparência infeliz é por causa que ela está com o intestino preso, e assim por diante. Esse interesse vem de realmente melhorar a qualidade de vida da pessoa. E é fácil você fazer isso em gôndolas, porque você pode utilizar, que nem aquela testeira, e fazer fechando toda uma gôndola para chamar atenção, da maneira que a pessoa realmente olha, utilizando as cores certas e tudo mais, essa parte de comunicação, essa parte do design, e pega e consegue chamar a atenção da pessoa para aquilo lá. A pessoa realmente quebra um pouco das barreiras dela para não comprar aquele produto. Despertar o desejo, divulgar informações da marca. Então, despertar o desejo está relacionado àquela questão de você quer vender comida, você mostra comidas lá extremamente molhadas. Quando eu falo molhadas, porque realmente para tirar foto publicitária, eles realmente molham lá, sei lá, o copo de refrigerante tá lá, eles espirram um sprayzinho em volta para esse copo tá suado, ou o próprio alimento em si. Nossa, se for ver qualquer coisa. Depois pesquisem isso aí, é bem interessante. Fotografia publicitária para alimentos. Nossa, é cada coisa horrível, é cada decepção. Depois que você chega lá, por exemplo, no McDonald's, vendo na TV, é um sanduíche lindo, enorme, e daí você chega lá, um sanduíche amassado, que parece que alguém pisou em cima. Essa comunicação fotográfica, ela tem toda uma ciência por trás e toda uma série de coisas para mascarar os produtos. É muito triste. Principalmente porque todos os produtos que estão lá na televisão são basicamente falsos ou são combinação de produtos verdadeiros com falsos para despertar esse interesse. E você ter isso em volta das gôndolas, principalmente porque a pessoa está andando no mercado há muito tempo, está vendo comida o tempo todo, é natural que ela fique com fome. Então fica fácil você empurrar coisas para ela ali no impulso, certo? Por isso que o chocolatinho está na saída, porque a pessoa está totalmente cansada, com fome, o chocolatinho está lá. E fechar a compra, eliminar as dúvidas do shopper. Qual que é o lance? Aquilo que eu falei lá de você ver a mesma coisa várias vezes. Então a pessoa, digamos, vai tendo uma compra construída conforme ela anda no mercado, anda na farmácia. A pessoa passa a primeira vez pelo produto, então ela vê que ela quer aquilo, mas ela vai ver se vai sobrar dinheiro ou qualquer coisa assim. Segunda vez ela passa pelo produto, tem uma comunicação talvez ligeiramente diferente. Ela tem mais uma necessidade entendida, ela descobre algo novo sobre o produto, vê que tá fácil ali, mas passa adiante porque talvez não tenha dinheiro. Na terceira vez ela tá cansada. Ela vê o produto e pensa, eu não vou querer voltar nesse mercado depois, então ela compra agora. Por isso que quanto mais displays é melhor. E também isso aqui tem que fazer um caminho lógico da compra. Dificilmente a pessoa entra no mercado e começa a comprar lá pelo final. Normalmente no final vai estar as compras mais pesadas. Por quê? Porque a pessoa, como ela compra por aqui, se a pessoa tiver um impulso, não, eu vou começar por lá e vou inverter essa lógica do consumo, a pessoa vai poder pegar e eliminar boa parte dessa ordem lógica. Só que se ela tiver algumas coisas pro final que sejam mais cansativas dela comprar, ela deixa para depois. Ela parte para compra onde ela tá mais descansada. Normalmente as coisas necessidades, as coisas um pouco mais caras, algumas promoções específicas de produtos de utilidade estão na entrada no mercado. Toda essa disposição, é toda uma ciência tão interessante por trás. Tem, acho que no Brasil, uns 3 livros que falam desse shopper marketing mesmo, e que analisam essa questão especificamente no ponto de venda e como se comunicar com as pessoas. É bem interessante.
É bem interessante mesmo. Tem outro livro também, que eu esqueci o nome do autor, que é A Lógica do Consumo. É bem interessante também. Se não me engano, é o mesmo escritor que escreveu o livro Small Data, que ele questiona a validade da Big Data e como que você pode fazer pequenas pesquisas para conseguir atingir públicos de uma maneira mais eficiente. É bem interessante também. Esse é o problema, eu me lembro dos livros, não lembro dos autores, para embasar e dar reforço nisso. Mas é interessante. Tem um livro que é Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Esse eu me lembro do escritor, porque eu sigo ele no Instagram. Ele escreveu bastante coisa sobre essa questão que movimenta os desejos das pessoas. Ele tem vários outros livros que são legais, tipo explorando a desonestidade das pessoas, e tudo. Ele é um cientista, então ele realmente pesquisa, por exemplo, universidades com problemas das pessoas, e com bastante recurso, universidades norte-americanas ou da Inglaterra, então vale bastante a pena esses livros. Depois, se quiserem lê-los, eu indico novamente, se alguém tiver alguma dúvida do livro que eu falei, e assim vamos indo. Como usar o POP? A informação é essencial quando se deseja comunicar lançamento ou tempo limitado. Isso aqui é fundamental, por mais até às vezes que o produto não seja com tempo tão limitado assim. Vamos dizer produtos que isso aqui seja comum. Foi a Nestlé mesmo que lançou aqueles produtos lá? Não foi a Nestlé. A Nestlé lançou alguns, só que ele também tem outras empresas. Tem aqueles chocolatados em pó lá que são temporários. Tem um que é do Negresco, tem um que é do Prestígio, tem um que é do Galac, certo? Esses aí são edições limitadas, mas eu já vejo eles no mercado tipo, há mais de um ano. Mas no começo eles comunicaram lá, edição limitada. Por um preço X, que é mais caro, então a pessoa associa, não, é por edição limitada, então vou poder comprar agora, então a pessoa muitas vezes vai fazer aquela compra por impulso. Isso funciona. Se você está comunicando lançamento, também é importante, mas você também pode fazer aquela comunicação de você vendendo no pack para a pessoa comprar o produto, experimentar e depois ela vem e compra por conta. Ajuda bastante. A compra é complexa e o shopper precisa de ajuda. Aquilo que eu falei lá no começo, você tem um cartazete que ajuda o cliente a ver e obter informações daquele produto. Ou às vezes até mesmo como funciona uma campanha, como funciona um sorteio, uma promoção, algo assim. Isso ajuda a pessoa a comprar. Porque às vezes a pessoa, o que a conservação de energia faz aquela pessoa agir, porque ela faz ela agir dessa forma? A pessoa tem preguiça. A curva de aprendizado para uma coisa, tipo, tem que ser muito pequena para a pessoa trocar de um produto por outro. Ou somente se o valor for muito mais caro. Vamos dizer assim, o Windows custa, hoje em dia uma chave de Windows custa... Olha, se você for ver que a Microsoft, uma chave de Windows deve custar uns R$1.000, uma chave verdadeira mesmo, sem chuncho, sem KMS Pico, sem você utilizar nenhum mecanismo para habilitar o Windows de maneira ilegal ali dentro. Você vai pagar caro. Tem outras formas de conseguir? Tem formas mais baratas. Se você entrar no Mercado Livre, tem um monte de chave lá barata que só Deus sabe de onde surgiram. Mas enfim, é caro. Digamos que a partir do momento a Microsoft realmente faz uma ação para bloquear todos os Windows que são pirata, digamos que ela realmente consegue fazer isso. Será que as pessoas vão preferir pegar e pagar R$1.000 no Windows ou elas vão preferir ir para o Linux, que é gratuito? A tendência é que as pessoas prefiram ir para o Linux. Vai ser muito caro. Então a curva de aprendizado de começar a utilizar o Linux, aprender a utilizar ele, vale mais a pena do que desembolsar milão de uma hora para outra, certo? Só que se as pessoas tiverem que comprar, digamos, o Windows, e tem uma promoção do Windows, que para quem quiser regularizar seu Windows, que é pirata, vai custar apenas R$29,90. Se ela não pagar R$29,90, ela não pode mais utilizar o Windows. Vai ter uma porcentagem das pessoas que vão para o Linux por ser gratuito, porque realmente não tem condições de pagar, mas a grande maioria das pessoas vai pagar os R$29,90, porque a curva de aprendizado ali compensa a ideia de você ter que aprender a utilizar um sistema operacional novo, compensa pagar R$29,90 para ficar na zona de conforto. E essa é a lógica das pessoas. Se a pessoa quer trocar o produto, se a pessoa tem que trocar o produto de um concorrente teu pelo teu, é melhor você explicar claramente o porquê o teu é melhor. Por exemplo, é mais barato e mantém a qualidade, ou é mais barato com a qualidade melhor, é mais barato, funciona diferente, mas funciona assim, assim, assado. Tem que demonstrar realmente as informações de maneira clara. As pessoas têm preguiça de aprender a fazer algo novo. Isso faz parte das pessoas, não é um defeito. Então, a empresa tem que saber se coordenar para conseguir passar por essa barreira aqui. Trata-se de uma nova categoria de produtos. Você está expandindo, digamos que a tua marca já é famosa por fazer determinadas coisas, faz, por exemplo, produtos de limpeza, e agora está lançando um produto que, sei lá, você joga no teu lixo e faz seu lixo evaporar. É um produto milagroso assim. As pessoas não buscam isso no mercado. A pessoa vai comprar um saco de lixo até o momento que ela descubra que esse produto existe. Então, você precisa comunicar as vantagens dele, que ele não é complexo, que ele não dá, sei lá, problemas de saúde ou algo assim. E daí você consegue convencer a pessoa com um preço justo, então tem que mostrar que o preço daquele produto é esse e assim por diante. Às vezes comunicar também que agora ele está em promoção para a pessoa testar, e assim vai indo. Você tem que ser claro.
E o produto é tecnicamente complexo. Compras que são de alto valor, por exemplo, tem alto custo, a pessoa vai comprar, que nem eu tinha dado exemplo, de uma ferramenta cara. Por exemplo, a pessoa vai comprar uma furadeira. A pessoa compra uma furadeira uma vez em nunca. Se a pessoa comprar uma furadeira a cada 5 anos, teoricamente seria muito ainda. Normalmente a pessoa tende a comprar por mais tempo, a cada mais tempo, porque ela não usa tanto, então o produto demora para estragar. Você tem que ter uma comunicação clara de como aquele produto funciona, que ele funciona bem com todos os acessórios, tem que dar toda uma explicação clara, porque a pessoa está muito receosa, ela não quer comprar aquilo porque é uma compra que ela faz raramente, ela não entende bolhufas. Então você conseguir expressar e facilitar a compra das pessoas, você ganha o cliente ali. Por isso que em alguns lugares você realmente tem que ter esse foco, ou tem que ter pelo menos um vendedor ali o tempo todo para tirar essas dúvidas. Isso muitas vezes é o único meio de você conseguir fazer aquela venda. Onde os shoppers mais veem material pop em uma loja? 80,7% vem na ponta da gôndola. Então, se realmente estiver naquela beiradinha onde fica aquele display da Hot Wheels, ali é um bom lugar para a pessoa ver, porque ela teoricamente não espera ver nada ali. Se não me engano, é mais ou menos a lógica, essa lógica que é por trás daquilo. 50% aproximadamente é assim que entrou na loja. A pessoa está descansada, ela está olhando tudo, querendo que aquela experiência se desenvolva bem, feliz que ela vai fazer a compra, que ela está com dinheiro no bolso e tudo mais. No final, ela está cansada. Então, quando a pessoa entra na loja, ela está mais exposta a ver coisas diferentes e novidades. Por isso, quando você entra no mercado, logo aí na entrada, tem várias... Nossa, esqueci o nome daquilo. Tem umas piramidezinhas dos produtos, tem os displays ali no meio do caminho, mostrando produtos que estão em promoção ou que acabaram de chegar. Isso aí é útil porque a pessoa ali está bem feliz e está disposta a pegar e experimentar coisas novas naquele momento. No meio do corredor, perde a categoria do produto, quer lançar algo novo, se deixa ali no meio. A pessoa presta atenção porque está, digamos, correlacionado com aquilo que ela está indo comprar. Na gôndola, 40%, onde o produto está disposto. Isso aqui facilita bastante a vida. E no checkout, a pessoa está cansada, então ela tende a prestar menos atenção nas coisas. Por isso que os produtos que não precisam disso estão lá no final. Certo? Aquilo que eu estava falando agora há pouco. Tá tudo junto ali, tudo aglomerado, sem propaganda nenhuma, tudo lá no cantinho, lá no final do caminho de compra previsto que o cliente vai fazer aquele caminho. Então, no final, a pessoa presta menos atenção, por isso que quase não tem publicidade dirigida lá. Só que tem a ciência na questão do display lá na parte da compra por impulso no carrinho. Quando a pessoa termina de pagar e está totalmente cansada, ela vê que ela compra por impulso, que normalmente está relacionada à parte da alimentação, e ela compra ali. É alimentação ou bebida gelada, que no caso aí tem normalmente umas geladeirinhas ali que tem Coca-Cola. Não tem a Coca-Cola 2 litros, por exemplo, que não é para a pessoa consumir fora, mas tem uma latinha, tem garrafinha d'água, tem essas coisas, chocolates, que é para a pessoa comer naquele exato momento, tá tudo ali. Quando a pessoa está na fila da caixa rápido, tem um display grande também de outros produtos de compra por impulso. E assim vai indo. É ciência para fazer as pessoas comprarem coisas que elas não querem. Pelo menos não conscientemente. Não no sistema 1 do cérebro. Exemplos interessantes. Temos aqui, no caso, a separação principalmente por cores e produtos diferentes, certo? Isso aqui ajuda bastante a pessoa a facilitar a compra dela e ir diretamente onde ela tem que ir. Isso aqui, às vezes, é bom, por exemplo, para uma loja que trabalha unicamente com uma única marca, uma única gama de produtos, tá? É complicado para um varejista que trabalha com vários produtos e marcas diferentes. Por quê? Porque o ideal é que a pessoa passeie bastante. Não é à toa quando você vai no shopping Paládio da vida e tem ali as escadas rolantes, por exemplo, se quer subir, elas estão em lados opostos. Então, se for querer subir 2 andares, você vai ter que subir um andar, dar uma volta completa e pegar outra escada rolante. Por quê? Nesse exato momento, você passou pelo menos por uns 3 quiosques, umas 4 lojas dessas âncora que estão em tudo que é shopping, e ali você consegue, digamos, ver as vitrines, são grandes e chamativas. Então, em varejos grandes, que tem um grande quantidade de marcas e outras empresas envolvidas, o ideal é que a pessoa passeie bastante. Numa loja, é ideal que a pessoa entre, sinta-se atendida de uma maneira prática, ela compre aquilo que ela quer comprar, o vendedor seja atencioso, e por aí vai. Beleza? São pegadas diferentes para comércios diferentes. Aqui tem outra questão também, isso aqui pega muito aquela questão da testeira, mas simplesmente a comunicação emocional na parte de cima. Aqui, uma criança com um dálmata lambendo ela, ó, que lindo. Uma moça abraçando um gato, o gato não sei se está feliz ou não. Essa imagem aqui, o flash não deixou ver certinho o que está acontecendo, mas aqui você apela para emoção. É comum nos mercados ter uns banners gigantes, assim, mostrando pessoas felizes e bonitas também, dentro do padrão de beleza tradicional, felizes dentro do mercado ali. É para deixar a pessoa mais animada, certo? Olhando para cima, basicamente. Você inspirar aqui nesse aqui, que é um display da Estrela mesmo. É Estrela essa marca? Não é estrela, tem uma estrela. Enfim, tá vendo bicicleta, então você mostra momentos aqui, emocional também.
Tem uma criança, tem os pais aqui andando juntos, família andando junto, você pode focar isso aqui em aventura, tentar despertar a adrenalina, realmente uma atenção da pessoa que ela busca um pouco mais de emoção na vida dela, você consegue puxar esse tipo de situação para cá. É interessante. Aqui também você está fazendo basicamente aquela testeira na gôndola ali, tentando mostrar o que a pessoa pode comprar. Aqui também tem a questão de mostrando frescor. Aqui, no caso, são produtos orgânicos, se não me engano. Então, você está mostrando o valor deles, tentando buscar a atração dessa forma. Tá tudo organizado, tá fácil, você pode pegar vários produtos diferentes, porque muitas vezes é difícil a pessoa encontrar produtos específicos, digamos, que nem buscando a questão da saúde, ou buscando produtos realmente orgânicos em áreas separadas, dá muito mais trabalho. Se tiver tudo aglomerado, fica fácil para a pessoa encontrar. Aqui também, ó, isso aqui é outro negócio de orgânicos, outra display de orgânicos. E qual que é legal aqui? Eles pegaram uma decoração bem focada também no lance de fazenda. Tem aqui alguns cestos, tem um negócio de pegar leite de vaca, tem aqui um moinho, e assim vai indo. A ideia é de passar para a pessoa que ela realmente está comendo algo mais natural, algo que não é um processo massificado e uma questão que é totalmente industrializada. Então, traz um apelo emocional também diferente. E aqui é um apelo bem emocional aqui, bem aleatório daquela Smart Water. Essa Smart Water, se não me engano, não é aquela que, eu não sei se é água de chuva ou é aquela água que tem a ver com o Smith, que ele é dono da empresa. Isso eu não me lembro, se não me engano é essa. Daí aqui também foca no emocional, mostra pessoas felizes e assim vai indo, diversidade de pessoas, e é isso. No caso, faz um apelo bem interessante da parte emocional. É muito fácil a gente ver esse tipo de apelo emocional usando uma coisa totalmente ilógica, porque a regulamentação disso aqui é bem simples, então é fácil você apelar para o emocional e não explicar, digamos, de maneira técnica, diferente do que tem que ser na televisão, de como o teu produto funciona. Gente, é isso. Acho que eu falei bastante, eu nem sei que horas são, mas falei, pelo menos mostrei bastantes exemplos diferentes. É, 8h15 já. A aula passou meio que 1 hora de aula. Algum comentário, pessoal? Algum caso que você acha interessante e vale a pena comentar? Tem algum exemplo a ser dado? Tem alguma dúvida? Estava pensando aqui, professor, eu acho que também alguma das propagandas podem pegar na parte do ego das pessoas, né? Porque muito do marketing, enfim, das propagandas às vezes pegam nesse lado e realmente às vezes as pessoas caem nisso e funciona, né? Uhum. Tipo, eu tinha falado que na aula passada sobre aquela questão do desejo de ser grande, que as pessoas realmente querem ser vistas de uma maneira mais positiva, elas querem ser vistas com destaque. Então, vocês apelam para esse esquema do ego, funciona que é uma beleza. Você mostra, assim, por mais que, logicamente, a pessoa não vai associar, não, eu vou comprar isso aqui, eu vou ficar igual aquela modelo ali da foto. Às vezes a pessoa não pensa dessa forma, mas o subconsciente dela meio que associa isso dessa forma. Então a pessoa compra. E você afofar o ego das pessoas é a melhor forma possível de você conseguir vender algo. Tanto que a ciência por trás da persuasão pega bem para esse ponto. A ideia de você convencer a pessoa de que ela realmente tenha, por exemplo, uma ideia de que aquilo é o melhor caminho. Ou você faz a pessoa achar que aquilo é a ideia dela. Você faz a pessoa ver aquilo da mesma forma que você vê. Então você, de certa forma, está elogiando ela constantemente, você está mostrando que ela é uma pessoa diferenciada, pega exatamente nesses pontos da valorização pessoal daquilo que a pessoa realmente valoriza. E funciona. E não é de uma maneira lógica, né? Se você perguntar às vezes pra pessoa o porquê ela comprou aquilo, ela não sabe explicar o porquê. Tem aquele ditado que é: o homem é livre para correr atrás do que ele quer, mas não é livre para querer aquilo que ele quer. Ou é livre para querer o que quer, algo assim. E é exatamente essa lógica. É você pensar que a maior parte das nossas escolhas são subjetivas e nós pensamos em justificativa para aquilo que nós queremos por impulso. Então, normalmente, a gente quer algo, a gente vê algo e decide se quer aquilo de maneira inconsciente, e da nossa parte lógica começa a justificar o porquê aquilo é realmente uma boa para nós. E às vezes a gente se convence a si mesmo. É um processo de debate interno interessante. Porque se fosse, a gente convencer o terceiro é uma coisa. Às vezes a pessoa tá tão cansada que ela pensa, não, eu mereço comprar isso aqui, ó, quero comprar isso aqui, eu trabalho tanto, se não for para comprar isso aqui, não vale a pena trabalhar. E é um discurso comum, é uma briga interna das pessoas pensar dessa forma, e funciona, as empresas usam e abusam disso, e dá certo o tempo todo, né? Então, não há outro meio senão utilizar isso também. É verdade, professor. Essas estratégias das empresas pegam bem no emocional, né? Aham. Faz com que nós conseguimos sentir um certo prazer em adquirir alguma coisa, mesmo que não precise, mas traz um certo prazer, assim, de falar, poxa vida, consegui comprar tal Uhum. coisa, né? Vou me sentir muito melhor agora, mas
é só algo muito superficial, né? Mas realmente funciona. Funciona Sim. muito, assim, atrai muito nessa parte sentimental. Uhum. E, tipo, isso é bizarro, que nem aquela questão da apelação sexual em comerciais. Isso é uma coisa que traz um retorno muito grande, não é à toa que várias empresas. Ele fala mensagem subliminar, parece algo bem conspirativo, assim, mas é comum ver o uso de apelo sexual até mesmo para crianças. Isso é uma coisa bem comum. Isso vai também em objetos. Por exemplo, já é associado, às vezes, que objetos que são mais curvos, muitas vezes, tipo, ativam áreas específicas do cérebro, também atreladas nessa parte do uso de propaganda sexualizada. Isso funciona bem. Então, por exemplo, designs são arredondados, normalmente a pessoa tem uma sensação de ser mais moderno e ser algo mais legal, só que vem dessa parte específica do cérebro, é uma coisa muito aleatória. Então, essa parte de sexualização tem bastante, até, por exemplo, a Xuxa nos anos 90, os anos 80, lá na televisão, de a Xuxa apresentando um programa infantil com roupas extremamente sexualizadas. E isso acaba atraindo o público. Às vezes não, tipo, o público que se espera, vai atrair o público masculino e adulto. Mas às vezes as crianças podem criar um vínculo emocional forte com aquilo de uma forma totalmente aleatória. E é por isso que tem tanta regulamentação no Brasil sobre o que se pode e não pode fazer. E isso é tenso, porque é muito fácil você fazer pequenas associações e fazer as pessoas terem compras por impulso. E se isso é ético ou não, voltando um pouco à nossa aula anterior, é muito complexo. Se você realmente precisa, porque se você parar para pensar, você vender algo para alguém que a pessoa não precisa e ela naturalmente não quer, é ético fazer isso? Daí parte para uma discussão ética e moral de outro aspecto. Tá, mas essa empresa ela gera empregos, tem muitas pessoas que dependem disso, ela não está apontando uma arma para a cabeça da pessoa e forçando ela a comprar aquilo. Então, é certo ou é errado? É complicado? É verdade, realmente são essas coisas que a gente não precisa, que, como você estava dizendo, assim, que eles investem mais forte nessa parte do marketing, traz realmente um apelo sentimental, um apelo emocional para que a gente consiga, para que a gente possa adquirir esse produto, né? Mesmo que Uhum, seja mais caro, que seja algo sem sentido para se comprar, para se adquirir. Chega em casa, às vezes nem usa, enfim, mas tem esse apelo assim, sentimental, esse apelo de traz uma certa necessidade, mesmo que não tenha, né? uhum. E realmente eles investem muito forte assim em propaganda, mostrando pessoas felizes, pessoas bonitas, como se a vida fosse maravilhosa, não tivesse mais defeitos usando aquilo, né? Uhum. Exatamente. E eu acho engraçado esse tipo de técnica de venda. Funciona bem até mesmo quando não é uma grande corporação. Por exemplo, quando você anda. Hoje em dia faz tempo que eu não ando no centro da cidade por causa do Covid, né? Eu digo centro coletivo e assim vai indo. Mas tem aqueles vendedores que vendem umas coisas bem toscas, que normalmente atraem o apelo para criança. São, sei lá, uns produtos que são legais, assim, sei lá, um ioiô que ele joga para cima e brilha lá no céu, daí cai de novo, ele pega um bastão. Tipo, é uma coisa que é bem chamativa e a pessoa quer comprar aquilo porque ela quer impressionar as pessoas com aquilo também. Só que a pessoa compra aquilo, ela não consegue fazer a mesma coisa que o vendedor faz. Porque a pessoa não sabia que aquilo existia, aquilo teoricamente é inútil, praticamente falando, e só que ela vê aquilo, acha legal e pensa, não, eu vou comprar isso aqui e vou brincar com meu filho utilizando isso aqui. Só que a pessoa não consegue fazer metade do que o vendedor conseguia fazer. E aquele produto começa a ficar inútil, aquele produto estraga logo e logo vai parar no lixo. E é realmente uma compra por impulso que não tem sentido algum. Mas a pessoa, às vezes, acha interessante. Então, a pessoa achar que aquilo é revolucionário, é interessante, e que ela vai ter aquilo, as pessoas não, é um bom motivador de compra também. Apesar da coisa ser besta. Tipo, comprar, sei lá, um descascador de banana, por exemplo. Naturalmente é algo inútil, porque é fácil descascar uma banana naturalmente, né, da maneira prática, mas as pessoas ainda assim talvez comprassem um descascador de banana, se tiver alguém, um vendedor bom vendendo na hora, por um preço barato. É verdade, é algo bem inútil assim, mas que depende com a propaganda intencional realmente venderia. Só Sim, por ser algo inovador, digamos, né? Alguma forma de mostrar que aquilo é extremamente importante de você adquirir, realmente traria resultados mesmo. uhum. E a parte que eu acho que menos gosto, que eu acho que essa parte daí realmente é antiética, é a venda de comercial policial. A venda de comercial policial acho que é a pior de todas, porque, tipo, o que acontece? Na venda de comercial policial, eles testam, vendem produtos que não são cientificamente comprovados. Nada contra tudo aquilo que não é cientificamente comprovado. Tudo aquilo que é cientificamente comprovado teve uma época que não foi. E assim por diante. Mas qual que é o problema? Eles vendem produtos lá, absurdos, vendendo soluções milagrosas, de uma forma
correta, assim, eles não falam que aquilo, por exemplo, faz uma coisa absurda como curar câncer, mas que melhora a qualidade de vida da pessoa. E usam a Anvisa como base. E a Anvisa, ela avalia coisas de uma forma que não faz mal à saúde, mas não necessariamente que ela faz as funções que ela deveria fazer. Então, às vezes, eles vendem suplemento vitamínico falando que ele realmente resolve a vida da pessoa. E não faz tudo isso. Ou às vezes vendem, sei lá, colchão magnético, porque resolve a melhor qualidade de vida da pessoa no sono, melhora todos os pontos. E, tipo, são caros esses produtos. Daí o que eles fazem? Já que o produto é caro, eu vou facilitar a fase da compra. Então, eu vendo em 24 vezes no carnê, só que no carnê, às vezes, a entrada já é suficiente para pagar aquele produto porcaria, e a pessoa fica pagando por meses a fio aquele produto. Que nem a TechPix fez isso, fez sucesso por muito tempo, e é uma câmera fotográfica terrível, é uma porcaria, não tem outro jeito de definir aquilo. Só que eles vendiam por um preço que era mais que o dobro de uma câmera fotográfica comum digital na época. Só que eles vendiam em condições facilitadas, eles vendiam lá em 2 anos para você pagar, diretamente no boleto, sem avaliação de crédito, sem nada. Só que aquele produto é tão porcaria que uma parcela muitas vezes já era pago, ou 2 parcelas. E são vendidos com soluções milagrosas, com produtos que são bons e são muito porcaria. Nesse caso, a meu ver, é antiético. Tudo bem que eles não estão obrigando ninguém a comprar, mas estão vendendo soluções para pessoas inocentes. Soluções que não funcionam. Então, teoricamente, é errado. Só que a comunicação que eles utilizam é válida, não é ilegal. Eles falam que melhora a qualidade de vida, eles usam muita argumentação que é bem subjetiva. E, no caso, a pessoa acaba entendendo aquilo de uma forma, mas na prática não é exatamente aquilo. Só que ela foi induzida ao erro. Então, ao meu ver, pelo menos, nem deveria existir o jornal policial justamente por causa desse tipo de coisa. Deixa eu só... Então, pessoal, em geral, a aula de hoje é isso. Caso vocês tenham mais uma dúvida, apontamento, tá? Fique à vontade para fazer também. Eu vou encerrar aqui a apresentação. Prontinho. Enfim. Sem ter nada a dizer, eu agradeço, obrigado por todos estarem aqui hoje, terem vindo na aula. Aquilo que eu tinha falado na semana passada, eu sei que no final do semestre fica cada vez mais difícil de participar de aulas. Agradeço por todos estarem aqui. E tenham um bom início de semana. Vejo vocês novamente amanhã. Eu já vou enviar já o convite, tá, por e-mail da reunião de amanhã, exatamente agora. Então, vocês já vão ficar com o convite já no e-mail. Muito obrigado pela participação de todos. Vou encerrar então aqui a gravação. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor.